pessoal, tudo bem? Então, agora vamos falar sobre cultura organizacional e o impacto que ela exerce sobre os sistemas de informação. Para a gente falar sobre isso, é muito importante você entender que a cultura organizacional ela influencia toda a empresa de um modo geral, tá? E aí você precisa, então, estar atento, porque quando você vai falar de sistemas de informação automatizado, ou seja, colocar computadores na empresa e softwares, sistemas, aplicativos que vão facilitar o trabalho da empresa, muitas vezes isso vai envolver a cultura da organização, porque dependendo da maneira como as pessoas estão acostumadas a trabalhar, elas podem relutar muito sobre isso. É só a gente analisar o que está acontecendo agora em termos de muitas empresas estarem utilizando o home office, e eu tenho relato, na verdade, eu tenho vivenciado a dificuldade de muitas pessoas por justamente não terem a cultura de utilizar sistemas de informação. Tem gente, para vocês terem uma ideia, que não tem nem computador em casa e manda seus relatórios tudo escrito à mão e tira foto. É uma coisa assim bem interessante a gente pensar, porque como na nossa cultura, em termos e da nossa geração, na verdade mais da geração de vocês, eu acredito que a familiaridade e a facilidade em utilizar os sistemas de informação automatizados está muito mais presente no seu dia a dia. Mas tem muitas pessoas que não utilizam isso, tá? Então a gente tem que levar isso muito em consideração. Então é importante, o que eu quero fazer agora é dar uma passada em algumas informações gerais sobre cultura. Imagino que vocês já devem ter visto algo durante o curso, justamente para que nós possamos relacionar isso e debater de que maneira esses aspectos culturais vão afetar uma empresa que quer informatizar a sua organização. Então, a cultura organizacional ela está relacionada justamente a questões de procedimento formal relacionado com o procedimento informal. Então, as pessoas muitas vezes têm as funções formalizadas, mas a maneira como elas trabalham é uma maneira informal. E isso pode, num futuro, causar alguns problemas para a organização. Nós também temos que levar em consideração as resistências a mudanças, ou seja, as pessoas vão sempre buscar aquilo que é mais fácil para elas. Então, quando você implementa uma situação nova, vou colocar um software novo na minha organização, e a pessoa vai ter que se dedicar um tempo para aprender como é que utiliza esse software, pode ter certeza, haverá uma grande resistência a mudanças, e isso pode conduzir, inclusive, a um processo de sabotagem. E essa sabotagem, ela pode acontecer inconscientemente ou de maneira consciente. O próprio funcionário vai fazer de tudo para dar errado aquele novo processo, porque ele não concorda com aquilo. E o terceiro item relacionado à cultura organizacional é justamente o fato da empresa investir em aprendizado organizacional. Então, aquelas organizações que têm na sua cultura dar sempre treinamento, estar sempre incentivando o funcionário a buscarem o treinamento, essas empresas tendem a ter uma melhor, podem ter uma melhor solução nessas condições quando se há a, a inserção de sistemas de informação. Bem, a cultura e o clima organizacional leva a fazer com que as pessoas sejam influenciados pelos avanços tecnológicos, principalmente nas comunicações. Então, hoje nós vivemos e presenciamos o poder que tem a comunicação e as tecnologias de informação no sentido de levar a comunicação para as pessoas. Então,
que a gente está vivendo hoje é um exemplo disso. Por mais que seja difícil e complicado continuarmos tendo nossas aulas, continuamos tendo de uma maneira virtual, utilizando o quê? As ferramentas de comunicação, WhatsApp, Microsoft Teams, softwares proprietários da organização, no nosso caso o Estúdio, tudo isso para manter a nossa comunicação e levar até você a informação necessária para não comprometer o seu aprendizado. Então, nós utilizamos o YouTube, Gmail, o Outlook, Microsoft, o Microsoft Teams, como eu já falei, tudo isso em função da necessidade que estamos vivendo. E aí, algumas pessoas terão mais facilidade em acompanhar essa nova maneira de trabalhar e outras pessoas terão mais dificuldade. E aí a gente volta nessa questão do resistência às mudanças. Então, normalmente, aquelas pessoas que mais reclamam dessa nova condição são aquelas pessoas que não estão dispostas a experimentar uma condição nova, ou se elas experimentam, elas não estão dispostas a entrar no aprendizado para tentar entender a melhor maneira de utilizar essa ferramenta. Não é? E aí cai naquele processo de autossabotagem que eu falei e que você precisa tomar muito cuidado quando você estiver utilizando isso na sua organização. E aí, essas pessoas que têm essa influência por meio da comunicação têm que levar em consideração que isso permite a troca de experiências entre as pessoas que estão espalhadas por todo o planeta. De novo, uma condição da qual está acontecendo nos dias de hoje. Nós estamos aí vivendo de novo uma situação comum a todo o planeta e temos acesso quase que instantâneo à forma como todos os outros países estão utilizando. E é interessante porque eu tenho contato com faculdades de outros países, um exemplo é o Canadá, e conversando com eles, eles estão realizando o seu trabalho da mesma maneira que nós. Então, lá no Canadá também estão em uma quarentena, suspenderam todas as aulas presenciais e os professores lá também estão dando seus pulos para manter o processo de aprendizagem utilizando as ferramentas, o YouTube, todas essas que eu já falei. Então, né, você fala assim, puxa, mas o Canadá é muito grande, assim como o Brasil, então você tem empresas que têm uma estrutura de tecnologia da informação bem desenvolvida, mas você também tem aquelas empresas que não têm essa tecnologia bem desenvolvidas. E o pessoal lá também está pulando miudinho, como diria minha avó. Então, nós começamos a trocar experiências e percebemos que a situação no mundo é muito parecida, porque pegou todo mundo desprevenido. Então, existe essa consideração. Então, muitas vezes a gente fica falando assim, mas aqui é de um jeito, lá é de outro, minha empresa é desse jeito. Gente, a cultura hoje, ela é influenciada pelos sistemas de informação e pelas tecnologias de comunicação, de modo que todos os povos estão trocando suas experiências quase que instantaneamente. Tá? E isso também acontece nas empresas, e isso é muito bom. E aí a cultura, então, ela vai fazer o quê? Vai condicionar a visão de mundo do ser humano. Então você começa a olhar para os outros países, olhar para soluções encontradas nos outros países em termos de comunicação, em termos de soluções de home office, e você percebe que é muito parecido. E na tua organização é isso que você deve fazer, olhar para o seu concorrente e analisar o que ele está fazendo e o que você poderia fazer para também implementar essa condição na tua organização. Você só precisa lembrar, então, da teoria contingencial e daquele gráfico do se então. Se a empresa está tomando determinada solução, então
eu vou fazer a mesma coisa levando em consideração o meu contexto. Então, isso é um ponto muito importante. Para você entender essa questão que eu falei do condicionamento da visão do ser humano, dá uma olhada nessa imagem aqui. Você está vendo? Deixa eu mostrar aqui com o mouse. Esses 3 pontinhos aqui, olha para a apresentação. Fixa o seu olhar nesses 3 pontinhos aqui e conte até 30, sem piscar. Fique olhando sem piscar para esses 3 pontinhos. Isso. Continua olhando sem piscar. Continua olhando. Continua olhando. Isso. Isso. Continua olhando. Agora pisca. Pisca. Isso. Você deve estar vendo uma imagem agora. A imagem que eu estou vendo é uma imagem de uma pessoa com cabelos longos e uma barba. E essa imagem, ela me lembra muito uma imagem que nós temos de Jesus Cristo. Agora, você, dependendo do que você tem mais presente na sua vida, provavelmente você pode ter visto Jesus Cristo ou outros tipos de ícones que também são bastante conhecidos da humanidade, né? E principalmente da nossa história. Eu aplico essa dinâmica há praticamente 10 anos em todas as minhas aulas e disciplinas que envolvem cultura. E nesse período de tempo eu já tive inúmeras respostas das mais variadas. A visão que se tem de Jesus Cristo é a mais comum. 90% das pessoas, elas enxergam Jesus Cristo. E a explicação para isso é o fato do nosso país ter um histórico cristão. Nós somos, durante muitos anos, fomos o país mais católico do mundo. Essa questão começou a mudar um pouco, porque os evangélicos têm avançado muito também hoje no Brasil, e de qualquer forma, independente da denominação religiosa que você escolheu para sua vida, o Brasil na sua grande maioria, eu diria até que 95% do povo brasileiro é cristão e tem essa imagem de Jesus, porque essa é uma imagem muito conhecida de Jesus. Na verdade, essa dinâmica ela é feita justamente para mostrar Jesus Cristo. Eu tirei isso de um site religioso que o objetivo é mostrar Jesus Cristo. Mas eu, experimentando em outras condições, como essa, por exemplo, como eu tenho dito, durante 10 anos aplicando essa dinâmica, eu já tive pessoas que viram Che Guevara, Fidel Castro, Lula, Tiradentes, Darth Vader, né? E o Darth Vader foi interessante porque foi justamente na época em que a Disney comprou a Lucas Filmes e começou a fazer uma grande campanha de mídia para divulgar o Star Wars, né? Eles estavam recomeçando os filmes Star Wars e estavam justamente em busca disso. E aí, se isso fazia parte da realidade daquela pessoa, ela associou essa imagem com Darth Vader. Mas também já tive pessoas que simplesmente viram um homem barbado. E o que significa isso? Significa justamente essa condição de visão do mundo. Então, dependendo do seu ciclo social e daquilo que vocês mais vivenciam no seu dia a dia, essa imagem provavelmente ela fica muito presente, a imagem de Jesus Cristo. Tá? E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a sociedade, de uma maneira geral, tem uma força muito grande para fazer com que as pessoas ao seu redor sigam determinados valores que a maioria aceita. Tá? Então, por isso você tem que tomar cuidado dentro da tua organização, porque o clima organizacional ele vai estar de acordo com aquilo que a maioria dos funcionários da empresa aceitam. Então, olha só que legal essa definição.
A cultura, ela é a totalidade ou o complexo de padrões de um comportamento, crenças, expectativas, valores espirituais e materiais que são desenvolvidas por um grupo social ao longo do tempo e transmitidos coletivamente. Então, você tende a acreditar naquilo que a maioria das pessoas acreditam e que você preza essas pessoas, no sentido, e aí a gente cai numa outra condição, que é a necessidade do ser humano ser aceito por um grupo. Quando você discorda daquilo que a maioria aceita, você vai buscar pessoas que têm uma visão de mundo muito parecida com você. Por isso que hoje nós vemos toda essa polarização que acontece no país. As pessoas, ao discordarem uma das outras e não tendo a capacidade de aceitar as diferenças, elas tendem a se isolar em grupos que pensam da mesma maneira para que possam tentar modificar aqueles grupos contrários. E isso acontece dentro da empresa. É aí que você tem que tomar cuidado com os processos de sabotagem organizacional, no sentido de atrapalhar aquilo que você está tentando modificar dentro da organização. Bem, a cultura organizacional, então, é a maneira costumeira ou tradicional que a organização tem de pensar e fazer as coisas. A cultura organizacional, então, são as normas informais e não escritas que vão orientar o comportamento dos membros de uma organização. Além de você ter as regras muito bem definidas da sua organização, você também tem os comportamentos que a maioria faz e segue. E isso leva com que as demais pessoas busquem trabalhar da mesma forma. E aí, nessa condição, é importante você entender que é a cultura forte. O que é a cultura forte? É aquela seguida pela maioria. Lembrando só uma coisa, que a cultura que a cultura organizacional, ela tende a ser a cultura do principal dirigente da empresa ou do proprietário da empresa. Então, os valores, as crenças, aquilo que a empresa acredita, ela está muito relacionada com aquilo que o dono da empresa acredita. E ele vai transmitir essas crenças e esses valores para os seus funcionários. E a tendência é ele contratar pessoas que acreditem nisso também. Caso contrário, ele pode ter problema na empresa. Imagina, eu acredito numa condição e aí eu vou e contrato pessoas que acreditam numa condição completamente diferente da minha. Eu vou ter problema. Então, no processo de seleção e recrutamento, também é importante que você faça esse trabalho. No entanto, eu tenho que ressaltar para você que as pessoas tendem a se manter numa condição muito tradicional e conservadora, e isso pode ser prejudicial para a empresa. O caminho ideal, quando você estiver contratando pessoas, é mantenha uma maioria que confia e acredita nos seus valores, mas traga pessoas competentes, é lógico, que têm uma postura diferente, justamente para ter um debate e ajudar a tua empresa a crescer. Porque se você se manter conservador, você tem que lembrar que o mundo está sempre em mutação, ele está sempre mudando. E aí aquelas empresas que mantêm sempre a mesma linha de pensamento, elas quebram. Então isso é muito importante, tá? Gente, por favor, eu não estou falando de questões de religião, de gênero, de nada disso, tá? Isso também é importante e as empresas devem levar em consideração, porque o mundo está mudando. Por mais que você seja contra tudo isso, será inevitável uma mudança, tanto para um conservadorismo mais forte, quanto para uma liberdade mais acentuada. Para onde vai, eu não sei, mas de qualquer forma, a sua empresa tem que estar preparada para lidar com essa condição.
É isso que está acontecendo hoje. Certo? Agora, quando você pega, por exemplo, tecnologia, que você chega numa empresa como a Kodak, apresenta uma solução de máquina digital e a empresa não tem uma visão de maneira a estar sempre em constante evolução, ela pode perder o passo e quebra. Foi o que aconteceu com a Kodak. E o clima organizacional é a maneira como as pessoas percebem o ambiente, é a atmosfera psicológica, e isso é resultado dos comportamentos e dos modelos de gestão e das políticas empresariais que são refletidas nos relacionamentos interpessoais. Então, o que é o clima? É aquela sensação que você tem quando você entra em um determinado ambiente. Então, quando você vai numa festa, por exemplo, e a festa está bacana, você percebe um clima de alegria, as pessoas ali festejando, tudo, né, dançando, todo mundo alegre, brincalhão. Agora, quando você vai numa festa onde o clima está ruim, as pessoas não estão gostando, a comida está ruim, a bebida está quente, você percebe as pessoas ali emburradas, chateadas, você sente isso. Então, o clima organizacional é justamente essa sensação. E aí, quando você provoca uma mudança na empresa, na implantação de um novo sistema, você vai perceber esse clima na organização. Todo mundo reclamando do sistema, todo mundo reclamando de ter que aprender o novo sistema, aquela reclamação geral. Ou você vai perceber as pessoas alegres, eles, puxa, que bacana, nós vamos ter um sistema que vai facilitar muito o nosso trabalho. Você não precisa nem perguntar para as pessoas, é só ali 10 minutos conversando com cada um dos seus funcionários, você já tem essa sensação, você já consegue ter esse sentimento do clima organizacional, tá? E o que eu queria falar então agora era justamente isso. E no próximo slide da próxima aula, que vai ser amanhã, eu vou falar de tomadas de decisão e solução de problemas. E eu gostaria de aplicar uma dinâmica com vocês. Não sei se a gente vai conseguir, mas eu gostaria muito de tentar. Então eu vou gravar mais um vídeo sobre a dinâmica e aí a gente conversa nesse segundo vídeo e aí amanhã eu apresento essa nova aula de tomadas de decisão, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e tchau!